Aqui é Sandrão do Business Rock, estamos no Web Summit Rio de Janeiro 2026 e aqui a gente vai ver muita coisa diferente, muita tecnologia, inovação, coisas totalmente diferentes para você se inspirar, para você trazer para o seu negócio, para a sua vida. Então, vamos ver tudo o que está acontecendo. Temos diversos pavilhões, temos muitas e muitas inovações, muitas entrevistas. Débora Seco, Otaviano Costa, muita gente, presidente da NVIDIA, todo mundo vai estar aqui falando com a gente aqui do Business Rock SBT Prime Video. Muito bem, vamos lá. Sandrão, Business Rock Web Summit Rio. Yeah! Business Rock aqui, direto do Web Summit com Otaviano Costa. Olha só, os prateados. Você tá bem? Demais, Prazer cara, falar demais. com vocês. Olha, eu queria te perguntar, vi a sua explanação aqui, mais do que, né, eu admiro você muito como ator, como apresentador, como diretor, mas agora eu vi o seu lado empresário. Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho do que é esse lado empresário que você tem colocado, esse Lé Concré que eu achei espetacular. Conta um pouquinho para o pessoal o que é o Lé Concré para todo mundo saber. O Web Summit é esse caldeirão de tecnologia, inovação, de disruptura, conversa, conteúdo, comportamento. E eu fui convidado para falar sobre o poder da mensagem. Essa era a palestra. Ota, você pode falar sobre o poder da mensagem? Você é um comunicador tão experiente e tal, tem alguns negócios, etc. Eu falei, claro, mas eu comecei a falar, o que eu vou falar? Vou falar da IA? Não, tem 700 pessoas falando do IA. Sim, exatamente. Vou falar sobre plataformas, TikTok, não, tem todo mundo falando do TikTok. Vou falar do consumo da... Eu falei, tá todo mundo falando mais ou menos das mesmas coisas de maneiras diferentes. Uhum. Então deixa eu voltar lá para o meu professor de propaganda e marketing, Nossa. de comunicação social lá, quando eu tinha na década de 90, quando eu estava na faculdade, que ele falava coisas simples, dos 4 Ps, do emissor, do receptor, da mensagem, exatamente. É isso. Aí eu falei, por que não desenvolver quase um TEDx ali de 20 minutos, foi uma palestra única, criada para hoje aqui, que talvez agora ganhe até corpo, porque o feedback foi tão legal assim como o seu, foi muito gentil. E eu falei, por que não desenvolver um método LCC? Aí, a hora que eu abri o método LCC, ela falou, método LCC. Aí eu brinquei que foi aprovado em Harvard, mandei para a USP, mandei para o pessoal da PUC, todo mundo validou. Aí eu abri, método LCC, Lé Concré. Porque é isso, o Lé Concré é aquele que a avó falava, né? Você não tem Lé Concré, você não fala nada com Cré. E assim muitos líderes não estão falando Lé Concré, não estão conseguindo liderar suas equipes, motivá-los de forma certa. Lé Concré no relacionamento. Quantos relacionamentos estão sendo perdidos porque o Lé Concré do casal não tá certo. Às vezes o Lé é a mensagem, o Cré é a receptor e o com está perdido ali. E também tem a venda. O cara que vende assim, o founder, a pessoa que tem ali a sua equipe que quer vender o seu próprio produto, serviço, a pessoa que está como abrindo a câmera e querendo vender suas coisas, não está entendendo direito o que ele tem que fazer, o Lé Concré dele está desorientado. Perdão. Então, eu falei, cara, eu tenho que voltar para o básico. Eu tenho que aterrissar uma pedra fundamental para as pessoas não esquecerem de entenderem o seu público. Tanto que eu terminei com Hebe Camargo, com a mensagem que ela falou certa vez para mim. Eu falei assim, Hebe, você para todo mundo para fazer foto. E eu sou assim também. Eu falei assim, Otaviano, se você não entende o seu público, você não entende a si mesmo. Exato. A hora que ela falou isso, eu falei, gente, esse é o Lé Concré mais ideal do mundo. O Lé sou eu, meu produto, serviço, meu conteúdo, meu programa, minha internet, meu canal, o meu negócio. Se eu não entender esse público que eu quero levar tudo isso, não estou entendendo a mim mesmo. Exatamente. Mas aí, para entender a mim mesmo, você precisa construir um caminho. Um caminho com crença, é o Lé com crença, é o Lé com credibilidade, é o Lé com confiança, é o Lé com carinho, carisma. E foi isso que eu quis trazer hoje aqui. E o meu lado empresarial sempre me deixou muito atento com relação a isso. E é sensacional, porque um dos negócios que eu tenho, um dos diferenciais nossos, a gente usa tecnologia e tal, mas a gente tem o atendimento humanizado. Está faltando a pessoa sentir que é outra pessoa, não só... Sim, e é claro que tem, dependendo da escala do negócio, você tem milhões e milhões de pessoas, não dá para todo mundo atender todo mundo. Isso já houve. E isso a gente já teve as coisas boas e os problemas, os desafios, né? O telemarketing. Né? Agora a automação, a IA veio para
aprimorar isso. Não vou dizer que os humanos têm que sair do processo. Não, gente, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Mas eles vieram para dinamizar grandes funis, vieram para gerar uma inteligência de dinâmica de processos, para a gente poder, os humanos, trabalharem com um pouco mais de tranquilidade e serem mais assertivos nas horas certas do processo. Exatamente. Sabe? É o closer ali, pum, é o cara que vai bater o martelo, é o cara que está precisando de uma mão no ombro aqui, que está precisando de um sorrisão. Ó, deixa eu resolver seu problema, porque de repente, até em saúde isso está sendo percebido. Eu tenho investidas em saúde, investimentos meus em saúde, em empresas de saúde, e a gente está reparando que muito se resolve na primeira triagem online, através de uma ferramenta de IA, de uma plataforma. E a partir de um momento em que esse paciente, cliente nosso, precisa de algo humanizado, entra o nosso time. Exatamente. E aí ajuda essa pessoa a acalmar o coraçãozinho e cuidar da sua saúde. Taviano, queria te agradecer mais. O pessoal já está gritando ali que quer você. Mais 700 compromissos. Queria agradecer demais. Bem-vindo aqui ao Business Rock. Prazer, e boa sorte. Vamos marcar outro papo. Rock and dollar. Rock and grow. Rock and Valeu. A tecnologia é a caneta. A humanidade é a autora. A história ainda é nossa para escrever. E essa história pode ser positiva e de um futuro mais brilhante. Pequenas ações em escala não apenas mudam indústrias, elas mudam a história. Nós não herdamos o futuro, nós o cocriamos com coragem, código e compaixão. Cada startup, cada avanço, cada ideia ousada é um voto do mundo em que queremos viver. A maior disrupção deste século não será na tecnologia, será na forma como escolhemos tratar uns aos outros. Bom dia, Débora. Eu sou o Sandro, do Business Rock, do SBT. Queria te fazer uma pergunta. Nas novas tecnologias que a gente tem agora, a novela a vertical, todos esses novos caminhos, como TikTok e tal, como que você se insere nisso e como que você está... Porque é uma nova realidade de atuar também, né? Como que você vê isso e o que você acha que vai acontecer com a arte nesse sentido? Eu acho que as coisas vão mudando, acho que a gente também não vai perder o que a gente tem de antigo, né? Eu escuto rádio até hoje, sou apaixonada pela rádio, apesar de ter também lá o meu Spotify, enfim. Eu acho que são novas janelas, novas formas de se trabalhar. Eu confesso que eu não tenho muita vontade de atuar em coisas tão rápidas, né? Eu prefiro ainda fazer um filme que é mais longo, mais profundo, tenho uma certa resistência mesmo a essas novas janelas. Mas, por outro lado, também vou abrindo minha carreira para outros mercados, né? Hoje sou empresária também, eu vou tendo que migrar para ter prazer em coisas também que me desafiam ainda, que sejam difíceis, coisas que eu não sei se eu sei fazer, sabe? Eu acho que eu vou muito nessa busca, assim, do novo nesse lugar. Mas eu acho que a gente vai acabar tendo que se adaptar a esse novo universo mesmo, não vai ter jeito, porque é muito veloz, né? As mudanças são muito velozes. Há alguns anos nós fizemos um evento juntos com uma marca de calçados e tal, e eu tirei uma foto com você e criei uma revista Caras, uma capa de Caras, onde eu falava assim, Débora Seco tem um novo amor. E mandei para todas as minhas tias, não sei o quê. Foi um furor. A minha agora ex-mulher falou, nossa, se eu perder para a Débora Seco, eu estou ótimo, né? Então, eu queria saber, com essa história, como que você está tratando essas fake news, a IA fazendo uma Débora Seco que não existe, vendendo produtos que não... Como é que você está tratando esse assunto e que é muito difícil? Com seriedade, denunciando tudo que vejo, com advogados aí ativos trabalhando, conto com a ajuda das pessoas que me encaminham, né? Muita gente me encaminha publicidade fake e alteração de imagem, de voz, e é difícil mesmo ter esse controle, né? E torço para que surjam ferramentas capazes de controlar e detectar onde as nossas imagens estiverem sendo usadas indevidamente. Não no caso da sua revista Caras.
Business Rock, direto do Web Summit. Estou aqui com o Rodrigo Tognini, da Conta Simples, CEO, fundador, inventor de tudo. Cara, eu fiquei impressionado com a sua apresentação, né? Também trabalho, né, junto com a Pagos, que é de meio de pagamento. E eu queria que você contasse para o nosso público exatamente o que são essas novas tecnologias de agentes você falou que vai facilitar a vida do pessoal. Conta um pouquinho, conta um pouquinho. Boa, obrigado por prestigiar e a oportunidade de estar falando aqui com você também em mais detalhes. Mas, recapitulando, a Conta Simples é uma solução que a gente entregou no mercado a partir de 19, né, com a ideia de lançar uma solução financeira de conta, banco para empresas. Nosso primeiro passo que a gente deu em 22 foi se diferenciar através de uma plataforma de gestão de despesas, criar features e sistemas que ajudassem na conciliação, na redução do tempo de trabalho manual, integração com RPs, e isso foi muito importante. Só que agora a gente entrou numa nova agenda. Essa nova agenda é com AI, né? E os agents que a gente consegue construir com as AIs, as skills, elas permitem agora que a gente consiga entrar num outro nível, em mais profundidade do que esse trabalho humano, o trabalho manual que muitas empresas e times financeiros fazem na hora de fechar o financeiro, de conciliar uma despesa, de criar uma política, criar uma regra. Então, até aqui a gente já facilitou muito com nossa tecnologia de gestão. Só que olhando para o futuro, todos os workflows, esses processos, vão ser cada vez mais utilizados através de agents e AIs para entrar nesse processo. E é isso que a gente começou a fazer agora. A gente apresentou para o mercado uma solução nossa de agents, que as empresas vão poder utilizar agents pré-setados ou construir agents em cima de Conta Simples para, de fato, trazer um trabalho via agent para substituir o trabalho manual que muitas empresas têm que fazer, e isso consome tempo, é maior gasto, tem erro humano. Então a gente vai cada vez mais facilitar ao máximo esse trabalho mais gerencial de gestão dos processos de pagamento em cima do módulo de banco que a gente sempre teve. E quais são as dores, assim, vocês fizeram várias pesquisas para desenvolver esse novo produto, quais são as dores mais fortes e que esse novo produto, essa nova tecnologia vai atender e vai facilitar, assim, puxa, se eu sou empreendedor, eu tenho essa dor de, sei lá, conciliação, o que vocês viram que realmente dói e que vocês estão solucionando? Boa, a primeira você já falou, conciliação financeira. Essa é uma que as empresas gastam muito tempo. A gente fala que os financeiros que não utilizam soluções como Conta Simples ainda estão no Excel. Então, a gente fala que são os pintadores de Excel. Eles puxam o Excel no final do mês, pinta lá, essa transação está conciliada, essa transação tem nota fiscal, pinta de verde. Essa aqui não tem, vermelho. Quem que fez a transação? Tem que ir lá cobrar. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente elimina ao máximo o trabalho de conciliação financeira. Então, empresas que usam Conta Simples, que usam nossa solução, reduzem já de 2, 3 dias a conciliação financeira para 50 minutos. As empresas que começaram a usar a nossa camada de AI e o MCP com o Cloud para fazer a conciliação, saiu de 50 minutos para 5 minutos. Business Rock, aqui direto do Web Summit, com o Rodrigo, da Conta Simples. Business Rock! Business Rock no Web Summit, e eu aqui com essa mulher incrível. Meu nome é Jennifer. Tem vários nomes, né, gente? Jennifer é um deles. Marcelina. Biga, tem muitos. E agora na peça eu tenho 7. 7! Mariana Xavier, essa atriz maravilhosa, incrível, que eu adoro muito. E fiquei muito feliz de nos encontrarmos aqui no Web Summit e trazer um pouquinho dessa história que depois a gente vai contar melhor no Business Rock, mas aqui no Business Rock, SBT, Prime TV, conta para mim, né, o que você está achando do Web Summit, né, o que você viu aqui de diferente, principalmente uma visão de uma artista, né, uma visão emocional. Então, conta um pouquinho pra gente. Bom, na verdade, eu vim aqui muito mais para fazer o que a gente está fazendo, que é conhecer pessoas, trocar experiências, ouvir histórias, contar histórias, do que para qualquer outra coisa. Eu mal consegui passear pelo evento, assim, né? Mas eu que sou uma pessoa muito ligada em energias, né? Eu acho que o universo proporcionou para mim os encontros que eu precisava para a tarde de hoje. E você foi um deles, Sandro. Não, é demais. Essa mulher é demais. Eu já tive ouvindo outras entrevistas, que ela não para, né? Ela vai andando, vai parando, porque todo mundo quer uma foto, uma palavra. E eu queria que você contasse um pouquinho agora, né? Falando não só do Web Summit, mas da sua peça, né? Que ela é incrível, né? Ela está mexendo com uma coisa muito importante que é
autoestima, psicologia e o riso, né? Transformar o riso numa forma de trazer as pessoas. Conta um pouquinho o que é a peça, o nome da peça, onde está, porque é espetacular. Eu falo que essa peça é o maior orgulho da minha carreira, mesmo, sem dúvida nenhuma, que ela é muito mais do que um trabalho, ela é uma missão de alma mesmo, né. Eu falo: "Você aí que é apaixonado pela Marcelina, agora tem 7 novas personagens minhas para amar". A peça se chama Antes do Ano que Vem. Eu ia estreá-la em 2020, e aí eu quebrei a perna 6 dias antes da estreia, com turnê marcada, e aí tive que fazer cirurgia de emergência, eu nunca tinha operado nada na vida, e aí 50 dias sem botar o pé no chão, turnê cancelada, sem perspectiva de voltar, foi um desespero, mas como o universo é meu amigo, foi um aviso prévio da pandemia, Olha né, só. se eu tivesse estreado, eu ia estrear e parar. Hum. Então, foi como tinha que ser. A peça acabou estreando só em março de 2022 e ela ganhou outra proporção, né, outra profundidade, porque eu acho que o tema da saúde mental, depois da pandemia, foi um tema que se tornou, infelizmente, muito mais próximo de todos nós, né. Acho que todo mundo, mesmo quem achava que era frescura, que era falta de Deus, que era falta de uma roupa para lavar, viveu isso, né, viveu essa angústia de ter os seus planos cancelados, viveu essa ansiedade da falta de perspectiva, esse medo de morrer, né. Então, foi na hora certa, né, como tudo tem que ser. E esse espetáculo é uma comédia sobre saúde mental, mas é uma comédia bem emocionante. Quando eu comecei a conceber esse espetáculo e eu conversei com o Gustavo Pinheiro, que é o autor da peça, a gente ainda não sabia qual seria o tema, mas eu tinha dito para ele: "Gus, eu sempre acreditei na comédia não só como entretenimento, mas como uma ferramenta muito poderosa de fazer crítica, de gerar identificação, de provocar reflexão. E eu queria uma comédia assim, eu queria uma comédia com a qual as pessoas se identificassem, se emocionassem, que elas saiam do teatro não só se sentindo mais leves, mas levando consigo alguma coisa, um presentinho emocional, sabe. E, eu falo muito até que a dinâmica do espetáculo é muito parecida, muito inspirada, talvez, na dinâmica emocional do Minha Mãe Peça, do filme, que é essa história que você tá rindo, aí daqui a pouco começa a brotar uma lágrima aqui, aí quando a lágrima vai escorrer, você já tá rindo de novo, aí daqui a pouco você tá se debulhando, daqui a pouco você tá rindo com a lágrima escorrendo, né. Eu gosto dessa montanha-russa de emoções e para mim, como atriz, é muito maravilhoso poder fazer isso, né, brincar disso em cena. Você pode fazer muitas piadas de muito mau gosto. E a gente teve um cuidado extremo para isso não acontecer, né. Por isso que a nossa equipe foi toda escolhida a dedo, esse espetáculo é dirigido pelo Lázaro Ramos e pela Ana Paula Bouzas, porque a gente precisava ter na nossa equipe pessoas tão comprometidas com o tema quanto eu, sabe. Então a gente abriu mão de muitas piadas, porque a gente falou: "Não, a gente não quer". É uma peça que ela não tripudia em cima da dor de ninguém. O riso que acontece na peça é um riso de identificação, é um riso de "caramba, é assim mesmo". Exatamente. Democratizar o acesso à cultura. Amo o Rio, amo São Paulo, fiz temporadas lotadíssimas nas 2 cidades, estou em cartaz aqui no Rio até dia 29 de junho, mas aqui já tem muita coisa. Vamos levar para onde ninguém quer levar. Eu quero. Obrigado demais, Obrigada a eu te você, adoro, prazer né? te conhecer. Te adoro Obrigada demais. Web Summit por esse match. Melhorar, né, as nossas técnicas de software, de hardware e vendo não só empresas, mas como também a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, trazendo, né, conceitos de inovação. Tem um novo hub de inovação sendo criado e por, né, vamos dizer assim, um privilégio nosso ter a oportunidade de estar oferecendo essa infraestrutura de hardware para eles também. Estou aqui com o Márcio Aguiar, diretor da divisão Enterprise da NVIDIA, e vamos conversar um pouquinho sobre futuro, porque essa empresa realmente está trazendo futuro para o mundo, né? E ele está trazendo um pouco para o nosso Brasil, para a América Latina como um todo.
Márcio, me conta um pouquinho, né? Para quem não conhece, né, NVIDIA, conta um pouquinho o que é essa empresa maravilhosa, que nós estamos falando com um público de milhões e milhões de pessoas. Queria que você falasse um pouquinho da NVIDIA. Vamos lá. Bom, Sandra, obrigado aí pela oportunidade de falar contigo, participar do programa. Prazer aqui estar contigo uma vez mais. A NVIDIA ela tem um propósito de desenvolver plataformas computacionais em tarefas complexas que um computador comum não consegue resolver. Parece que é aquela coisa, né? Mas vamos lá. Então, o que a gente mais faz? Desenvolver softwares para ajudar o nosso ecossistema de empresas. A gente trabalha sempre através das nossas empresas parceiras, levando o que há de mais moderno para o mundo, né? Fazendo com que toda essa mudança tecnológica que a gente vive hoje siga acontecendo e siga crescendo. Então, quando você fala aí de futuro, para nós o futuro é hoje. Um compromisso grande, aqui no Web Summit não é diferente. A gente tem visto aqui várias empresas parceiras mostrando o que elas estão fazendo, o que vão fazer, e que quem se beneficia mais disso é o usuário final, né? Que nos assistem e que consomem tecnologia todos os dias. Agora, falando, né, da população como um todo, o pequeno empreendedor, como você vê ele utilizando essa tecnologia, que hoje ainda se usa muito timidamente, né? Acho que nas grandes capitais começou um movimento grande, mas ainda a nível Brasil ainda é tímido, né? O que você acha que vai explodir agora, que as grandes, essas parcerias que vocês estão fazendo mesmo para dar acesso, né, com mais competitividade, um valor mais acessível, o que vai trazer isso efetivamente para esses empreendedores pequenos, médios, grandes, que é uma grande população que precisa dessa. Se você não estiver dentro, você vai estar totalmente fora e fora do jogo mesmo. O que você vê? Então, o que a gente tem visto em empresas, independente do tamanho, tá? Mas muitas delas começam a usar mais técnicas de IA para melhorar o atendimento ao seu cliente final, melhorar ali questões financeiras, né, projeções de balanço, enfim, também estoque, né? Então, existem várias empresas de softwares brasileiros que estão atuando com essas empresas, trazendo essa inovação tecnológica. Muitos, vamos dizer assim, lojistas, na palma da sua mão no celular, conseguem interagir com uma aplicação que dá para ele em tempo real o saldo que ele tem no banco, o que ele tem de contas a pagar, enfim, ele não precisa pensar. É porque nas mídias, né, nas notícias, saem notícias de empresas muito grandes que também já estão trabalhando com IA há muitos anos, é que agora está mais em evidência desde a explosão da IA generativa, mas numa lógica está todo mundo ali usando alguma técnica de IA. Márcio, agora uma última pergunta. Que conselho você daria para esse pequeno e médio empreendedor? Qual o caminho que você vê que, assim, pessoal, presta atenção nisso, vai por esse caminho, ou um conselho que você daria para eles? Bom, como eles conhecem bem o negócio deles, porque estão no dia a dia, né? Começar a olhar com menos medo, com menos incerteza, desculpa, é melhor incerteza, com menos incerteza de que essas técnicas podem não ajudá-lo, elas vão ajudar ele, entendeu? Então, assim, tomar um passinho, tomar um passo de cada vez e pouco a pouco escolher uma tarefa do trabalho dele que ele note que é crítica e que pode se beneficiar dessa automação. Foi muito gentil você participar aqui do nosso programa Business Rock e, de novo, parabéns pelo trabalho, né? Eu realmente admiro você como pessoa, como profissional, e também a NVIDIA, que é uma referência para todos nós do Brasil e do mundo. Business Rock, diretamente do Web Summit. Estamos nos despedindo depois de 3 dias de muita interação, muito conhecimento, muita inovação para trazer para vocês aqui do Business Rock SBT Prime Video, esse super evento. Foram dias intensos, com muitas entrevistas, com muito conhecimento, e eu queria deixar para vocês toda essa parte de entretenimento, parte de conhecimento. Participem de eventos como esses que tragam muitas inovações para suas empresas, para suas vidas. E o Business Rock tem essa missão, trazer conhecimento, trazer inovação
para toda a população brasileira. Um grande abraço para vocês. Business Rock volta num próximo evento, numa próxima oportunidade. Vamos para os nossos comerciais e tchau! Você, gestor de RH, quer saber como simplificar as premiações na sua empresa ao mesmo tempo em que motive e incentive o desempenho dos seus colaboradores? Conheça então o cartão de premiações da P2X Pay, sistema pelo qual é possível premiar os funcionários de forma tão simples quanto um clique e ainda em menos de 24 horas. E tem mais, seu time ganha a liberdade de usar o prêmio como preferir, seja em milhões de estabelecimentos, em compras online, em lojas nacionais ou internacionais e muitas outras opções. Sabe o que isso significa? Redução de custos operacionais e aumento significativo na produtividade. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo.